Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, nosso momento de exposição bíblica. Estamos vendo o livro de Êxodo capítulo por capítulo. Hoje é o último episódio do capítulo 24, parte 3, episódio 238, terceira temporada. Alguns capítulos, dependendo do tamanho, a maioria deles tem ficado em 4 episódios, alguns 3, outros 2, até mesmo alguns somente um episódio, dependendo do tamanho do capítulo e da quantidade de assunto que nós vamos falar. Então hoje vamos lá encerrar esse 24. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta. Fica aí até o finalzinho, pega aquele caderninho para você anotar todas as dúvidas aí. A gente vai aprender bastante coisa aqui do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Muita coisa jóia demais. Vamos lá. Moisés ele escreveu todas as palavras que o Senhor falou para ele lá no Monte Sinai. E quando ele leu o que havia escrito, o povo que o seguia confirmou a promessa anterior de que eles iriam obedecer. Então, um lembrete escrito dessa aliança, como aceito por eles, era muito importante. Era um registro que reaviva a memória e pode servir para reacender o entusiasmo também, né? Então, nossa própria experiência ilustra isso. O diário, a Bíblia marcada, são uma eloquência sugestiva que tem não apenas para lembrar os velhos tempos, mas para despertar velhos sentimentos. Holocaustos eram um sinal externo de dedicação e obediência, ali, de ofertas de paz, era um sinal externo de gratidão e ação de graças. Metade do sangue aspergido sobre o povo e metade sobre o altar era um símbolo da união entre homem e Deus, desde que seus mandamentos fossem obedecidos com o coração agradecido. Enquanto o homem estiver na carne, no corpo, ele precisa desses emblemas sensíveis para tocá-lo. Os seus sentidos são uma função dele mesmo. Agarrá-los e agarrar através deles. Através dos sentidos nós podemos tocar. Então, aquilo e sentir o que Deus tem para nos falar a respeito da sua palavra. Então veja comigo que a Bíblia ela é o nosso registro do que Deus requer de nós. Mas o batismo e a Santa Ceia, por exemplo, elas dão expressão externa ao ensino da Bíblia. Cada um confirma a influência do outro. Nós precisamos de ambos para apoiar as nossas resoluções. O povo ali, eles haviam expressado a sua disposição de obedecer. E além disso, eles confirmaram abertamente essa expressão. Temos algumas considerações aqui para levar em conta. A promessa honesta de obediência é aceita por Deus como um valor moral. Ele encoraja a sinceridade por vislumbres da recompensa reservada. Somente a obediência testada pela dificuldade pode conquistar a realização. O povo deve compartilhar o treinamento de toda a vida de Moisés antes de poder desfrutar com a mesma liberdade o seu privilégio de intimidade com Deus. Aquela disposição de obedecer, ela traz um conhecimento, mas o pleno conhecimento só vem com uma obediência plena. Vemos ali a consagração. Neste capítulo, pela aspersão do sangue, você pode ler o capítulo com calma e depois vir para cá ouvir a nossa explanação. Aspersão do sangue do sacrifício, aceitação voluntária das obrigações de obediência. E os filhos de Israel tornaram-se formalmente o povo de Jeová.
Eles se declararam como sendo do Senhor, eles haviam assumido os votos de seu serviço. Eles agora foram consagrados para serem cumpridores de sua vontade. A mesma ideia de consagração, ela está incorporada na palavra santo do Novo Testamento. O cristão, ele faz parte de um povo santificado, consagrado, separado, como de uma forma sacerdotal também. Pedro escreveu dessa forma, né? Separados especialmente para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então considere e anote aí a natureza dessa consagração. A consagração como um dever cristão vai envolver 3 ideias: a separação do mal, a devoção a Deus e uma busca incessante da santidade no coração e na vida. Tem o seu fundamento no fato da redenção e no sentido das misericórdias de Deus. Um coração consagrado, ele vai se tornar um santuário no qual Deus vai habitar pela presença do seu Espírito Santo. Enquanto essa habitação sagrada, por sua vez, torna-se uma nova fonte de atitudes para a santidade. A santidade que devemos almejar é uma santidade como a de Deus, nada inferior a isso. A consagração, se nunca tão completa quanto o cristão poderia desejar, ela pode sempre ser perfeita, pelo menos em objetivo, em espírito, em intenção, em desejo. Espera-se que, como Caleb, nós sigamos o Senhor plenamente, da forma plena, quer dizer, o máximo que nós conseguirmos. O ideal divino é a consagração absoluta daquele que disse: eis que venho fazer a tua vontade, ó Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Isso disse Jesus. Spurgeon falou certa vez que preferiria que meu filho tivesse uma cópia perfeita para escrever, embora ele nunca pudesse igualá-la, do que ter uma cópia imperfeita diante dele, porque então ele nunca seria um bom escritor. A ideia bíblica de consagração, ela surge à luz da palavra cognata santificar. O próprio Deus é a fonte de santidade. Todo o ritual mosaico era um grande aparato, perceba comigo, para imprimir esse pensamento da santidade de Deus na mente de seus adoradores. Tudo para ser usado em seu serviço. Contaminado pelo pecado, precisava ser purificado com sangue. A isso, em casos especiais, sucedeu uma purificação, uma unção com óleo também. Assim purificado e ungido o santuário, a pessoa, o vaso sagrado ou o que quer que seja, foi considerado completamente santificado. Em outras palavras, separado dos usos comuns para o serviço de um Deus santo. Os sumos sacerdotes e levitas da antiga aliança foram todos especialmente santificados para Deus. Mas essas coisas, elas eram apenas sombras. Temos as realidades correspondentes a eles sob a nova aliança, no Novo Testamento. Se um homem ele está realmente em Cristo, ele já é, pelo ato de Deus, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, pela presença e unção do Espírito Santo, uma pessoa consagrada. E deve considerar-se como tal. Este é o lado divino da questão. Há claramente, no entanto, uma grande diferença entre a consagração de um mero utensílio, digamos, um castiçal de ouro, ou os potes e vasos do santuário, e a consagração de uma vida, um ser moral, um ser inteligente. Uma coisa material é santificada simplesmente pelo ato de separá-la para usos sagrados. A sua natureza não admite mais nada. Mas perceba comigo que a consagração de um ser inteligível, um ser moral, implica um ato de sua parte, bem como de Deus, senão a consagração não terá realidade. É apenas em nome e forma. A essência disso está em um ambiente livre, alegre, de autodedicação da pessoa, conforme Romanos 12, primeiro.
Aqui então estão os dois lados desse assunto, o divino e o humano, o ideal e o real, os quais estão constantemente reaparecendo nas Escrituras, às vezes separados, às vezes misturados. Em suma, a consagração de Deus nos dá uma posição e um ideal, mas é somente quando conscientemente aceitamos essa posição como nossa, para dar-lhes a realidade por si mesmo de uma dedicação, a busca árdua da santidade, para que a nossa consagração se torne verdadeiramente eficaz. Então veja que a consagração de nós por Deus torna-se, por assim dizer, a base da nossa própria consagração de nós mesmos e do constante esforço por aquela perfeição que é implícita e uma obra da graça de Deus constantemente, diariamente acontecendo dentro de nós, meus queridos. Grandes vantagens, no entanto, advêm de fazer da consagração a Cristo um ato solenemente distinto, repetidamente, cada vez que nós esperamos com auto-entrega o mais perfeito que podemos e cuja lembrança deve nos acompanhar no cumprimento de todos os deveres. Isso corresponde quase ao significado do que representava aquela aliança israelita ali. A consagração é a base do serviço aceitável. A consagração de si mesmo, ela precede todas as outras consagrações, como de tempo, substância, talentos, serviço, etc. É somente onde o eu é consagrado que a consagração de qualquer outra coisa se torna aceitável. O que Paulo diz do amor, que sem ele todos os dons e atos especiais, até mesmo alimentar os pobres ou dar o seu corpo para ser queimado, não tem valor algum. O amor, a reverência, a devoção, o serviço. Por outro lado, a consagração do nosso eu inclui todas as outras consagrações. Se somos de Deus, então tudo o que é nosso é de Deus. Nosso tempo é de Deus, nosso dinheiro é de Deus, nossos talentos, nossa influência, tudo o que temos. Que os cristãos perguntem se nessa visão a consagração está sendo realizada em toda a sua legitimidade. Não que Deus deseje um dom, mas Ele deseja frutos que abundam através da nossa dedicação. A consagração, ela assegura um serviço mais nobre, é também uma fonte de imensa força na busca ativa da santidade. Em qualquer curso de nossa conduta, sabemos o valor de um propósito e um objetivo bem definidos, meus queridos. Acima de tudo, é importante ter como lema claro e definido para nossas vidas: para mim, viver é Cristo. E então nós saberemos exatamente para o que nós estamos vivendo. Essa consagração, ela vai revestir todo o ser de um homem com uma santidade da qual o mal recua. A mesma santidade se espalha sobre tudo o que ele tem e faz. Ele sente que deve ser santo em todo tipo de conversa. Seu corpo é o templo do Espírito Santo e ele não ousa profanar o lugar onde Deus habita. Ele definitivamente se separou do mal. Ele não deve retornar a ele. Um homem verdadeiramente consagrado, ele traz no seu peito um princípio que o guia facilmente através de todas as circunstâncias e torna muitas coisas certas e puras para ele em que outros tropeçariam, enquanto leva a desacreditar e a condenar muitas coisas que passariam despercebidas. Que fantástico! E finalmente, a consagração, ela é absolutamente essencial para o sucesso na vida de oração.
A oração de fato não é oração, a menos que seja o resultado de um coração que é a sede de uma profunda consagração e onde o Senhor está habitualmente sendo santificado. Então observe comigo que quando Moisés sobe ao monte ali, Arão e seus filhos e os 70 anciãos foram deixados para trás. Seu privilégio era grande em comparação com o povo. No entanto, mesmo eles não têm permissão para entrar na nuvem, para se aproximar da presença imediata de Deus. Quão superior é a posição dos cristãos a quem é permitido aproximar-se, que agora tem o privilégio, que anteriormente era possuído apenas por Moisés, de contemplar a glória divina. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. 2 Coríntios 3,18. Moisés ele subiu principalmente para receber as tábuas de pedra. Estas deveriam e foram, segundo a palavra de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus fez todo o possível para impressionar a mente do povo, que a lei com a qual eles tinham de lidar era a sua lei. A sua perpetuidade foi simbolizada pelas tábuas de pedra. Moisés faz arranjos para a condução dos negócios em sua ausência, e a sua ausência seria uma prova da fé e a disposição de todas as outras partes. Beleza, meus queridos? A gente volta no próximo episódio, sem falta, se Deus quiser, e a gente vai continuar meditando nessa fantástica, maravilhosa palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.